Ele começou a falar sobre o Sermão do Monte ali no capítulo 5, naquela população sedenta que buscava pela presença dele, né? Que o seguia para todos os lados. Mas antes de darmos início, vamos orar. Vamos apresentar essa live ao Senhor Jesus, pedir que Ele nos cubra, né? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento esta live, Pai. No nome poderoso de Jesus, abençoa, Senhor, esta live. Amado Espírito Santo de Deus, eu chamo a tua presença aqui. Esteja conosco, participe conosco desta live, amado Espírito Santo de Deus. Tu és o preletor principal aqui. Mova-se no nosso meio, fala comigo, fala por mim, fala através de mim. Fala com todos que estão aqui, no nome poderoso de Jesus. Traga aquelas pessoas que necessitam dessa palavra, Pai, no nome poderoso de Jesus. Ah, Pai, obrigada, Senhor, pela tua obra, Pai. Obrigada pelo teu mover no meio do seu povo. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu povo. Deixa eu ligar essa luz aqui, vamos ver se vai ficar melhor. Melhorou? Como que está? Melhorou um pouco, né? Ou não? Acho que não, mas tá bom. Vamos lá. A palavra de Deus nos fala em Mateus 6. Tenham cuidado, não pratiquem as suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa. Me desculpa, deu uma travada aqui. Tenham cuidado. Não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade. Eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que sua mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo os recompensará. Vou ter que ligar essa luz aqui, que a outra está diminuindo. Infelizmente, eu esqueci de... Aí... Eu esqueci de ligar a luz de fundo. Então, vamos aqui por parte. Sejam bem-vindos, Elisângela, Rob, Abadia, Bernadette, Gilson. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele veio aqui exortando aquele povo, o povo judeu daquela época, com relação, principalmente esse discurso, ele foi direcionado aos fariseus, que eram os religiosos daquela época, que eram considerados os mestres da lei. A única coisa que eles faziam era estudar sobre a lei de Moisés e sobre os profetas. Então, eles entendiam muito da lei, da Torá, da palavra de Deus. Só que eles entendiam muito da lei, mas eles não tinham humanidade, não tinham amor, não tinham amor ao próximo ali dentro de si. Tudo que eles faziam era para serem vistos, era para serem aprovados. Eles se orgulhavam de orar nas sinagogas em altos volumes, para que toda a população visse que eles oravam mais que as outras pessoas. Eles se orgulhavam de dar grandes esmolas. Quando eles iam fazer as doações deles, eles queriam que todo mundo visse, jogava para fazer bastante barulho, para que todos comentassem: nossa, como ele está dando várias esmolas. E aqui o Senhor Jesus veio advertindo este povo, para que eles tivessem cuidado, para que não praticassem as suas boas ações em público, para que outros fossem admirados. Bem-vindo, Cláudio, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Para que não
porque caso eles fizessem isso, eles já receberiam a sua recompensa. E qual seria essa recompensa? A visão da população elogiando porque ele dava muita esmola. Então, o Senhor Jesus vem aqui exortar, ele vem trazer uma palavra de confronto, declarando que nós devemos dar as nossas esmolas. A esmola aqui, naquele tempo, queria dizer qualquer tipo de ajuda que você desse para alguém. Ajuda em dinheiro, ajuda em alimento, qualquer tipo de ajuda. Não como uma forma depreciativa, não como uma forma de dizer esmola, como uma coisa, aquelas moedinhas, R$ 1. Não, qualquer tipo de ajuda tinha este nome naquela época. Então o Senhor Jesus veio falando que tomem cuidado para que as suas esmolas não sejam dadas simplesmente para que o ser humano veja. Porque caso você faça isso, você já está recebendo a sua recompensa. Então o Senhor Jesus ele vem nos falar aqui sobre a essência da generosidade, que ela tem que ser feita com humildade, que ela tem que ser feita com amor. E o Senhor Jesus fala dos hipócritas, que são essas pessoas, esses mestres da lei, que agem com hipocrisia, não porque o amor deles estava em ajudar a população, em ajudar as outras pessoas, mas porque eles queriam aparecer, eles queriam ser vistos. Boa noite, Wander. Que bom ter você aqui. Seja bem-vinda à Padaria Nova Conquista. Então, assim, o Senhor Jesus já veio aqui, já admoestando essas pessoas. E aqui, continuando, ele fala assim, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está nos céus. Porque Deus, ele é totalmente contra toda forma de orgulho, toda forma de soberba, toda forma de coração arrogante. E em Provérbios, no capítulo 16, no capítulo 5, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados. E os fariseus, eles faziam isso por orgulho, por arrogância, por soberba, para mostrar que eram melhores que as outras pessoas. O ego deles era inflado, a arrogância, a soberba deles era gigantesca. E o Senhor Jesus vem dizendo, quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas. Ele estava falando aqui não de forma literal, tocar trombeta, o Senhor Jesus estava se referindo aos fariseus aqui, que eles ficavam alardeando. Eu faço bem, eu dou ajuda, eu oro mais que os outros, eu jejuo mais que os outros, esse tipo de coisa. Eles queriam mostrar que eles eram melhores cristãos, melhores judeus que os outros ali. Que eles tinham mais conhecimento da Torá. Cristão não, porque ali, naquela época, não havia ainda os cristãos. Aí o Senhor Jesus vem lhes dizer, eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa, além de que as pessoas ali vejam, se admirem, aplaudam o que eles estão fazendo. No capítulo 3, mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a sua mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. O que o Senhor Jesus quis dizer quando ele disse aqui que a sua mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo? Que quando você ajudar alguém, você faça por amor aquela vida. Você faça por amor a Deus, por amor ao Senhor Jesus, porque você tem o fruto do Espírito, porque o coração do Senhor Jesus está dentro de você. E não para aparecer, que você tenha humildade no coração, que só você saiba isso, de preferência, de preferência. Não saia comentando, não saia falando. Porque como eu acabei de falar aqui para vocês, Deus abomina o coração orgulhoso, o coração que se exalta a si mesmo. E em Provérbios aqui, novamente, Provérbios 27, 2. Deixe
que outro o elogie, e não a sua própria boca. Alguém desconhecido, e não os seus próprios lábios. Como aqueles fariseus faziam. Eles se autoelogiavam, eles se gabavam de dar esmola, eles se gabavam de ajudar o próximo, de dar ajuda aos necessitados, de colocar a maior quantia de dízimo dentro daquele saco ali que colocava. Eu não sei o nome, eu até sei, mas não me lembro neste momento. E em Provérbios 19, a palavra de Deus vem nos dizer: quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Então, a nossa recompensa, nós temos que esperar a recompensa do próprio Deus, do Senhor Jesus, deixar que ele veja as nossas ações e que ele nos recompense. Nós temos um dito popular que fala assim: Deus não fica devendo nada a ninguém. Essa é a coisa mais certa. Bem-vinda, irmã Clarice. A paz do Senhor. E essa é a coisa mais certa. Deus não deve nada para ninguém. Você não deve ajudar as pessoas esperando receber algo em troca. Mas quando você ajuda com sinceridade de coração, com humildade, sem querer mostrar, sem contar para as outras pessoas, Deus, que conhece o nosso coração, ele nos recompensará de acordo com a sua vontade. Quando Samuel foi ali ungir o rei Davi, e o pai de Davi trouxe os outros irmãos enquanto Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas. E quando Davi chegou, Samuel falou bem assim: será possível que seja esse? E Deus disse a Samuel: Deus não vê como o homem vê. Deus olha o coração. E dessa mesma forma, deve ser a esmola que você dá, deve ser a ajuda que você dá ao necessitado, deve ser o sacolão que você dá, deve ser a oferta que você dá, deve ser o dízimo que você dá. Você não deve se orgulhar igual aos hipócritas e sair contando para todo mundo. Não, de forma nenhuma. Porque a extensão, porque a generosidade, ela é uma extensão do amor de Deus. Nós devemos fazer isso por amor a Deus, por amor ao Senhor Jesus, por amor à palavra de Deus que nos orienta e nos conduz nesse caminho. E não para sermos vistos, não para sermos adorados, não. E se alguém vier te adorar, você fala não. O único que deve ser honrado e glorificado é o Senhor Jesus, é o Pai que está no céu. A ele tem que ser toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Então, quando nós formos ofertar na vida das pessoas, Deus não quer na nossa vida espaço para vaidade, pois sabemos que só Ele e somente Ele deve ser a motivação do nosso coração para ajudar aquele que necessita. Então, a palavra de Deus, ela está repleta. A Bíblia está repleta de situações onde Deus vem nos falar sobre isso. Em Mateus 25, no versículo 34, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai. O rei é o Senhor Jesus. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro o convidamos para nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? Eles ficaram ali atônitos, né? Com aquela palavra que o Senhor Jesus disse. Aí o Senhor Jesus respondeu: e o rei lhes dirá: eu lhes digo a verdade.
Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que fizeram. Quando nós ajudamos os nossos irmãos, quando nós auxiliamos os nossos irmãos, nós estamos fazendo ao próprio Senhor Jesus. Existem pessoas que vê vizinho passando necessidade, família passando necessidade, tantas pessoas à sua volta passando necessidade, é incapaz de ajudar com nada. Com nada. Muitas vezes nós temos medo de ajudar uma pessoa que vem na nossa porta pedir. Mas por quê? Porque o mundo está de uma forma tão tremendamente virada que você não sabe quando é um golpe ou se é uma pessoa que realmente necessita. Aqui cabe aquele ditado que diz que os inocentes pagam pelos pecadores, porque nós somos tão roubados, assaltados, que a gente não muitas vezes tem medo. Mas nós devemos perguntar ao Senhor Jesus: Pai, eu devo ajudar? Ou se você tiver medo, não abra o seu portão, mas ajude o necessitado. Você estará ajudando. O que aquela pessoa vai fazer com dinheiro, vai fazer com a ajuda que você vai dar, é problema dela. A sua parte você fez e ela vai ter que se acertar com Deus. É ela e Deus. Você fez a sua parte. E em Lucas, no capítulo 3, no versículo 11, a palavra vem nos dizer: João respondeu: se tiverem 2 vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Então a palavra de Deus, ela vem nos exortar o tempo todo sobre a generosidade do nosso coração, sobre o que nós devemos fazer com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Então aqui o Senhor Jesus, ele vem ensinando princípios que vão além das ações que nós podemos ver. Ela penetra profundamente dentro do coração humano. E Jesus nos orienta sobre a importância da prática da generosidade, da ajuda, sem a busca do reconhecimento humano, sem a busca do orgulho de que as pessoas digam: ah, como ela é boa, ah, como ela ajuda. Não. Jesus vem nos falar que a motivação tem que ser genuína, por amor a Ele, por amor ao próximo, por amor a Deus, e não para nos aparecer. Então, quando nós ofertamos, ajudamos o necessitado, nós estamos ajudando o próprio Deus, e Ele nos recompensa. E servir aos necessitados é como servir ao próprio Jesus Cristo. Porque os pequenos atos de bondade que nós fazemos chegam até o céu e fazem muita diferença para nós. Muitas vezes não faz diferença, mas na vida daquela pessoa que está passando a necessidade, que está passando aquela falta, pode fazer muita diferença. Então, a generosidade, você dividir o pão, você dividir aquilo que você tem, é um sacrifício que agrada a Deus. Deus vê o seu coração, Deus vê a bondade da sua alma. E nós temos essa responsabilidade também, como da palavra de Deus nos diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Você não gostaria de passar necessidade. Então, se você não gosta de passar necessidade, ajuda quem é necessitado. Porque você não sabe se aquilo ali é um anjo do Senhor que o Senhor enviou para ir à sua porta, para que você o ajudasse, para saber qual seria a sua atitude. E a recompensa celestial, ela não se limita apenas a Deus devolver em dobro o que nós doamos, mas ela traz paz ao nosso coração, ela traz alegria, ela traz crescimento espiritual e um relacionamento profundo e duradouro com Deus, com o Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz em Atos 20, no versículo 35... Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior em dar do que em receber. Porque quando nós damos, nós recebemos a bênção direto do alto, direto do próprio Deus, direto do Senhor Jesus.
Nós não necessitamos de estar pedindo. Quando nós doamos de coração sincero, por amor a Deus, por amor ao próximo e ao Senhor Jesus, Deus nos recompensa. E em Gálatas 6, no versículo 2, a palavra de Deus vem nos ajudar, nos falar: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Então, muitas vezes, ajuda não é só você dar dinheiro, não é você dar alimento, não é você dar roupa. Uma oração que você faz por um irmão que está necessitado, que lhe pede, é muito mais do que você dar um dinheiro. Quando você se ajoelha para pedir por alguém que te pede ajuda, que necessita de você, você amontoará brasas vivas no coração daquela pessoa. E o Senhor Jesus, o coração do Senhor Jesus e o Espírito Santo estará mais próximo de você, porque você atendeu o coração de Jesus, o coração do Espírito Santo. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós devemos ajudar por amor, ajudar pelo nosso coração, não para sermos vistos, não para sermos reconhecidos, mas porque o amor genuíno mora dentro de nós. Mas para que o amor de Deus esteja conosco. Em Tiago, no capítulo 2, no versículo 15, a palavra de Deus nos diz: se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem: até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Tiago aqui estava falando sobre a fé. Muitas pessoas dizem que têm fé, dizem que são cristãs, creem em Deus, mas são incapazes de um ato de bondade, são incapazes de um ato de amor. E a palavra de Deus vem nos dizer que a fé sem obras, ela é morta. Então, se um irmão seu vier te pedir um alimento, você está na igreja de domingo a domingo, mas é incapaz de ajudar um necessitado. Como você diz que você tem fé? Como você acha que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo vai receber isso? Como? Em 1 de João, no capítulo 3, no versículo 17, vem nos dizer o seguinte: se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos-nos a verdade por meio de ações. O amor tem que ser demonstrado. Você pode demonstrar o amor a Deus através das orações, através do jejum, mas Deus vai ver muito mais o seu coração, que auxilia o necessitado, que auxilia quem tem fome, que auxilia alguém que precisa de uma oração. A gente não auxilia não é só com dinheiro, não é só com bens materiais, mas nós também auxiliamos com oração, com perdão, com amor. Tudo isso reflete a imagem do Senhor Jesus. E que neste dia nós possamos analisar os nossos atos, analisar qual tem sido a nossa atitude como cristão, como servos do Senhor. Qual que é a mensagem que você está passando? Você é filho de Deus somente em palavras ou as suas atitudes, o seu caráter também demonstra isso? E é isso que Deus espera de nós, que nós façamos aquilo que é necessário, sem alarde, com humildade, com discrição. De preferência, fale para aquela pessoa, não comente nada que eu te ajudei. Porque se você já fizer, já esperando ser anunciado, você já está com a intenção errada no seu coração. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra abençoada, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Pai, ensina-nos, Senhor, a nos doar aos nossos irmãos, Senhor, que necessitam de auxílio financeiro, auxílio, Senhor, de toda espécie, Senhor. Traz pessoas ao nosso caminho que precisam de Ti, Espírito Santo de Deus. Nos ensina a doar o nosso coração, a doar o nosso tempo em prol daqueles que precisam de nós, Pai. No nome poderoso de Jesus. Pai, eu já te agradeço por esses irmãos que o Senhor trouxe aqui nessa live, Pai, que estão ouvindo esta palavra, Senhor. Fala ao coração de todos eles, Pai. No nome poderoso de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração segundo o coração do Senhor Jesus. Um coração humilde, um coração manso, um coração que auxilia e derrama sobre nós o fruto do Espírito, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a perseverança, a magnanimidade. Em nome de Jesus, Pai, a fé, a alegria e o amor do Senhor Jesus. Que o amor do Senhor Jesus venha encher os nossos corações nesse dia, Pai. Nós possamos refletir o seu amor aqui nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, meus irmãos. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.